O ser humano é considerado o único animal racional do mundo por diversos motivos. O objetivo desse documentário é descobrir a relação entre a razão e a sociedade, além de mostrar a divergência de opiniões sobre alguns assuntos específicos. Meu nome é Marielle e eu sou da Escola Rechinetti. Olá, eu sou a professora Valéria, trabalho no Dilon. Me chamo Milena Renata Rosini, minha função aqui na escola é vice-diretora. Meu nome é Andréia, eu sou agente de organização escolar. Meu nome é Samara e eu estudo no TEI Odilon. Boa tarde, eu sou Otávio, aluno do Odilon. Bom dia, meu nome é Raquel, sou professora de História e Sociologia e também sou PCA do grupo de Humanas aqui na escola do Odilon. Boa tarde, meu nome é Débora e sou professora de Geografia na escola Odilon. Oi, eu me chamo Andréia, sou servente da escola Odilon, cozinheira, que é a função de servir. Meu nome é Isabela, eu sou professora de língua inglesa aqui na escola e também sou professora coordenadora da área de linguagens. Bom, eu me chamo Miguel Rodrigo, eu sou professor de matemática nessa escola já há 5 anos e atuo também como professor coordenador de área. Oi, eu me chamo Lavínia, sou aluna da escola e eu sou vice-coordenadora geral do Grêmio. Denise de Carvalho, estou na direção do ensino integral Odilon. Meu nome é Cladson, sou professor de física na escola Odilon. Meu nome é Elizabeth e sou cozinheira da escola Odilon. Qual o sentido da vida para você? O sentido da vida é viver, ter meus filhos do meu lado, ter um bom trabalho, esperança de um dia melhor. O sentido da vida é você viver, você ser bom para as pessoas, você fazer bem para o próximo, você não causar mal tanto para os outros quanto para você. Bom, acredito eu, né, que a vida ela é mais complexa do que a gente pensa. Se a gente fosse designar apenas um sentido para a vida, automaticamente não teria sentido, porque é um conjunto de coisas. Para a gente viver, a gente precisa de pessoa, a gente precisa de um ambiente, precisa do outro, precisa de harmonia, precisa de amor, de felicidade. Então são várias coisas que precisam estar juntas para formar o sentido da vida. E assim, acredito que não devemos ficar focados em uma coisa só. Para eu viver, eu só tenho que ter isso somente, só tenho que ter dinheiro, por exemplo. Não, são várias coisas que fazem a vida ter sentido. A vida para mim é uma dádiva divina, é tudo, né? Viver é um dom, é uma questão de Deus mesmo. Vida? Olha, a vida é a gente fazer o que a gente gosta, a gente ajudar quem a gente pode, se não puder ajudar também não atrapalhar a vida dos outros e ser feliz, cuidar da família. O sentido da vida? Eu acho que essa seria uma resposta muito ambígua, porque cada um monta seu próprio sentido na vida. Então, para mim, um sentido pode ser importante na vida de alguém, porque é isso que vai marcar e transformar minhas memórias em algo eterno, digamos assim. Na minha opinião, é viver o hoje. Viver apenas o hoje. Não pensar muito no amanhã, porque a gente não sabe o dia de amanhã. E viver o hoje feliz. O sentido da vida? A vida é tudo, né? Eu agradeço todos os dias a Deus pela minha vida, pela minha saúde, pela vida das pessoas que eu amo, que eu conheço, que eu não conheço, por todo mundo. É vida. Sem vida, não... Como eu posso pensar? É onde se inicia tudo para minha vida, né? Vida com saúde, principalmente. Eu acho que o sentido da vida tem a ver muito com a morte, na realidade. Acho que se a gente, sei lá, por exemplo, vivesse eternamente, muitas das coisas que têm sentido na vida não faria, porque você sempre teria tempo para postergar e fazer outras coisas. Então eu acho que o fato de ter um tempo limitado faz a gente criar sentidos na nossa vida, entendeu? Para fazer dela uma coisa mais legal. Hoje, acho que os meus netos.
Porque assim que meu marido morreu, já não fazia sentido, mas agora é pelos netos. A vida, para mim, ela é bela. A gente deve vivê-la, deve saber vivê-la, certo? Parar de ficar achando dificuldades, porque as dificuldades é a gente que cria. A ideia é curtir bem a vida, com muita sabedoria e ser feliz. O sentido da vida, eu acredito que seja, com o passar do tempo, né, na nossa evolução, criança, adolescente, jovem, adulto, né? São etapas que nós vamos passando e podemos perceber que o autoconhecimento, como seres humanos, ele vem sendo construído, né? Então, aí eu acredito que o sentido da vida é você ser uma pessoa de bem, uma pessoa que seja do bem e que contribua com o seu entorno, a família, e se torne um cidadão consciente. Sendo assim, tudo vai agregando, né? A gente conquista muitas coisas que vão fazer parte da nossa felicidade. Ser feliz é amplo, né? Para mim, o sentido da vida está em viver a vontade de Deus na nossa vida. Então, eu prezo muito por isso, por viver a vontade de Deus na nossa vida. E eu acredito que a vontade de Deus sempre prevalece o amor entre as pessoas, o amor entre as famílias, o respeito. É isso. Olha, eu vejo que a vida para mim é um grande mistério, sabe? E como sendo um mistério, eu penso que a vida é uma descoberta diária, né? Eu valorizo muito a vida, às vezes valorizo mais, às vezes menos, mas para mim é um grande mistério e eu estou descobrindo ao longo da jornada aí, né? Dessa longa jornada. Eu acho que é uma pergunta um pouco difícil e bastante relativa de quem vai responder, né? Então, eu acho que o sentido da vida é nós aprendermos, porque nós estamos sempre em um constante aprendizado e a gente nunca chega no 100%. Então, eu acho que o sentido da vida é o caminho para a evolução e o processo. Quais razões movem você? Eu acho que os meus sonhos me movem muito. Eu tenho vontade de realizar muitos dos meus sonhos, então eu acho que eles que me movem, fazem eu querer ser uma pessoa melhor e correr atrás deles. Meus filhos. Os filhos da gente é a vida da gente, é o amanhã da gente, né? As minhas razões geralmente são principalmente ligadas a Deus e ao cristianismo. Razões? Bom, a primeira razão é automaticamente a gente estar vivo, né? Se você está vivo, você quer viver, quer aprender, quer vivenciar. E isso que faz com que a gente, né, continue querendo viver. As razões que me movem, acho que o próprio sentido da vida mesmo. O dia a dia, estar bem, a saúde, estar bem comigo mesma. Isso que me move. Razões. Meus filhos. Por enquanto eu tô tentando descobrir ainda quais as melhores razões para me mover, mas o futuro. É o futuro que me move. Eu quero montar algo com meu próprio mérito e é isso. As razões que me movem é acordar todo dia, ver todas aquelas pessoas que eu gosto e só viver. Quais as razões? Amar as pessoas, ter alguém assim ainda mais especial que você ama, por exemplo, minha filha, uma razão de viver, não é verdade? Daí tem toda uma sequência, né? As famílias da gente, os pais, esposo, as irmãs, sobrinho, todo mundo, os amigos, a escola, vocês, alunos também, né? Todo mundo especial e tem um espacinho no coração, né? Nesse amor. Então, isso para mim é uma das razões, né? É uma das coisas que movem, que você perguntou, né? Das razões, né? É isso. As razões que me movem, que me fazem viver cada dia, eu acho que são os meus filhos, principalmente, a minha família e o meu trabalho, fazer o que eu gosto, porque eu amo o que eu faço. Então, eu acho que isso me move. Acordar todo dia, agradecer pelo dia e vir trabalhar e viver. É isso. Olha, uma das razões que me move bastante é a minha família. Tanto por parte de pai e mãe, quanto a que eu consegui construir com a minha esposa, né, a minha filha. Então, são as
a maior razão do meu viver, né? E eu mesmo também, porque eu adoro viver, adoro curtir, adoro sentar na beira do rio, pescar, olhar a natureza, sabe? Então existem essas coisas simples que eu valorizo muito. As razões que me movem profissionalmente é poder participar de uma equipe que possa trazer um ensino de qualidade para o jovem. E pessoalmente, o que me move nessa vida é viajar. Eu acho que as razões que têm me movido, elas dependem de tempo em tempo, assim. Teve fases que a razão era muito tipo, sei lá, quando eu tava na faculdade, por exemplo, eu queria muito mudar várias coisas porque entrou várias ideias na minha cabeça, vários conhecimentos que eu não tinha acesso antes. Então eu queria mudar tudo, assim, sabe, que desse pra fazer. Entrava em vários projetos, em várias coisas. Depois que eu comecei a lecionar, eu comecei a pegar muito sentido vinculado a coisas coletivas, entendeu? Então, o fato de ensinar, eu gostava de pensar que eu estaria mudando alguma coisa na vida dos alunos também, e talvez sentido para mim assim, tem muito a ver com a minha história de vida, tipo, de ter saído de família pobre, estudar de escola pública e ter acesso a coisas que mudaram muito minha vida. Então, eu quis trazer isso muito para os alunos, assim, mudar o sentido da vida deles também. Tipo, tem uma frase, assim, eu não sei direito ela, mas eu lembro que eu li uma vez de uma palestra, um cara falando que, tipo, como você sabe que você quer uma coisa se você nunca teve acesso a ela, sabe? Então aquilo ficou muito na minha cabeça. Então, desde então, assim, a partir do momento que eu vou descobrindo coisas, eu quero que essas coisas não fiquem só pra mim, se expandam, entende? Mas agora que eu vou ter filho, parece que o sentido tá mais vinculado a uma questão pra ela no futuro, entendeu? Então daí mudou de novo a percepção. Tipo, ainda quero coisas coletivas, mas penso mais nela no futuro. Então acho que é isso. Quais razões? Movem você. Sempre querer ser bom o suficiente para poder fazer diferença na vida de alguém. Eu busco isso não só na minha vida profissional, mas na minha vida particular também, né? Procurar sempre fazer diferença na vida das pessoas de alguma forma, dos meus familiares, dos meus amigos, das pessoas que eu encontro durante a vida aí. Vim trabalhar para vocês. Levantar todo dia cedo com preguiça, mas lembro que tem vocês para mim fazer a comida e vocês falar que tá muito bom. Eu segurando o choro, boy. Existem diversos tipos de conhecimento e cada um tem os seus ideais, baseados naquilo que lhe foi passado ou levado a acreditar. Dependendo da situação em que se encontra, o cidadão comum pode ser levado a agir de determinada maneira. Ele continuaria sempre fiel a seus ideais? Se deixaria ser levado pela situação? O que o mantém vivo? As razões que levam o ser humano a continuar vivendo, aquilo que move a sua vida. Nós poderemos compreender estas questões? São os questionamentos sem respostas que nos levam a buscar o verdadeiro conhecimento. Você age mais com a razão ou com a emoção? Eu não consigo especificar assim com a razão ou com a emoção, né? Eu acho que é uma mescla dos dois. Isso vai muito das situações, né? Do que eu estou vivendo no momento, mas eu procuro sempre trabalhar com a razão. Mas nem sempre a gente consegue, né? A gente, como ser humano, a gente é falho, então a gente sempre está em busca da evolução. Acho que com a razão. Apesar de eu ser uma pessoa muito coração, eu ainda sempre penso muito antes de fazer, que eu tenho medo de dar alguma coisa errada. Com a razão. Eu, particularmente, sou bem suspeita nisso, porque algumas coisas eu acho muito pela razão, por outro lado, outras eu acho muito pela emoção, que acaba atrapalhando muitas vezes. Acredito que seja mais com a razão, né, devido à nossa própria vivência. Como eu sou professora de matemática, tudo acaba se movendo pela razão, e isso começa lá na sua infância, você vai desenvolvendo mais esse sentido, né? Então, razão. Com a emoção. Mas com emoção. Infelizmente, eu sei que precisaria controlar, mas eu sou muito emotiva. Eu acredito que agir pela razão tenha menos ações
com consequências negativas, porque é bom, tipo, agir com as emoções, porque é aí que você monta laços com as pessoas, mas a razão é o que te faz transcender na sua vida. É melhor. Depende muito do dia. Tem dia que... do dia, da hora, do que eu vou fazer também. Mas eu acho que é mais na emoção. Eu vivo mais na emoção. Eu acho que eu ajo mais com a emoção. Inclusive, não gosto disso, porque assim é muito momentâneo. E eu acredito que quem age com a razão, eu penso, né? É minha interpretação. Eu acho que pensa mais, sabe? Às vezes dá tempo de pensar e até não tomar certas atitudes. Agora, quem vai com a emoção fica meio explosivo, fica meio na hora, causa arrependimento. Eu acho que é assim, porque eu sou assim e eu não gosto. Eu gostaria de mudar isso dentro. Trabalho sempre isso, até agora eu não consegui ainda. Mas eu acho que vou mudar um dia. Com certeza, com a emoção. Eu sou muito mais emoção do que razão. Acho que é por isso que às vezes eu quebro um pouco a cara nas minhas decisões, mas também não me arrependo de nada do que eu faço, porque eu ajo por aquilo que eu sinto, o que eu acho que devo fazer, eu faço. E mais pelo sentimento do que, do que pensar no que fazer. Eu não penso muito no que eu faço. A emoção. Eu procuro ser bem ponderado, bem equilibrado, sabe? A emoção sempre vem à tona, certo? Mas como um bom matemático, as contas permitem que a razão também prevaleça. Então, eu busco o equilíbrio. Acho que depende. Não sei. Acho que depende do jeito que eu tô. Para algumas pessoas eu ajo mais com a razão e acho que com outras pessoas eu ajo mais com a emoção. Mas não sei se eu sou mais emocional ou racional. Acho que na medida que eu vou entendendo as minhas emoções e nomeando, eu ajo mais com razão. Então, sei lá, se eu tô brava, estressada, eu tento respirar, racionalizar aquilo que eu tô sentindo. Mas eu não sei se eu ajo mais com a emoção, com a razão, sabe? Às vezes, não sei. Eu acho que na gravidez eu tô já agindo mais com a emoção. Tem dia que eu dou uns pitacos muito louco, daí eu fico, nossa, eu não devia ter brigado com os alunos desse jeito. Então, acho que às vezes eu ajo mais com a emoção. Mas, de maneira geral, acho que eu sou até que bem racional. Depende do momento, né? Razão e emoção é muito difícil de ter um equilíbrio. Dependendo da situação, a razão tem que falar mais alto. E, dependendo da situação, é a emoção. Então, é uma questão de momento, né? De como você vai agir. Você acha que existe alguma relação entre a razão e a emoção? Sim, muita relação, porque elas devem caminhar juntas, né? Para a gente ter uma vida equilibrada. Como eu falei, uma hora age com emoção por conta da situação, outra hora exige a razão por conta também da situação, né? Se eu consigo fazer um equilíbrio, né, entre os dois, eu consigo manter uma relação muito próxima e o resultado é melhor. A emoção eu acho que não tem um sentido, porque a razão você sabe que vai ser uma coisa boa. Agora você fazer as coisas pela emoção, isso não dá certo. Sim, até mesmo porque se você for viver somente pela razão, você acaba não vivendo aquilo que você realmente quer. Só que se você for viver 100% pela emoção, você pode acabar fazendo coisas que racionalmente não dariam muito certo. Acredito que sim. Se a gente for pensar, né, na palavra em si, razão e lógica. Quando você tem um pensamento lógico, você precisou utilizar a razão para chegar até ele. Então, acredito que sim. Existem. Eu acho que elas estão ligadas. A lógica, ela faz parte da vida. Então, se você tem a questão de valores, elas vão andar juntas. Bom, a emoção, né? A gente faz as coisas assim por impulso e tudo mais, e a razão é você pensar antes de agir, mas tem que ser um conjunto, né? Tem que ser meio a meio, diria. Mas infelizmente cada um tem um jeito, né? Tem gente que age muito pela razão e faz tudo muito certo, tem gente que pela emoção e só não dá certo, né? Tem que ser um misto.
A gente precisa das duas para se completar. Então, tipo, tem momentos que a gente tem que agir mais pela razão e outros mais pela emoção, mas nenhuma delas tem uma importância, tipo, maior que a outra. A relação aqui, elas são como peças de um quebra-cabeça, elas se encaixam. Ambas são necessárias pra gente ter o nosso equilíbrio. Não, acho que sim, porque, não sei, no meu entender, a razão é mais a matéria, é uma ação de alguma coisa. E essa ação vai me gerar uma emoção. Vamos supor, você tá vindo ali, alguém falou alguma coisa de você ali, você nem tem certeza daquilo. Aí aquilo, pra mim, no meu ver, foi a razão, entendeu? O que aconteceu ali. Aí o meu emocional já se agitou, já quero chegar, quero falar, quero colocar a situação ali em pratos limpos. Daí veio a emoção. Então, eu acho que uma coisa é sequência da outra. Não sei se estou certa, mas eu acho que é assim. Existe relação, claro que existe. Agora, como explicar essa relação entre razão e emoção? Eu acho que o equilíbrio entre as duas seria perfeito. Se a gente conseguisse encontrar um equilíbrio entre raciocinar as coisas e depois senti-las, faria muito as coisas serem mais fáceis, eu acredito. Mas eu não sei se eu sou uma pessoa que consigo estabelecer essa relação e esse equilíbrio. Até hoje eu não consegui decifrar. Ah, sim, existe sim. Quando você pega e pensa em emoção, ela é espontânea, ela vem do nosso coração, ela vem do nosso momento. É uma coisa assim que às vezes você age, a gente fala, você agiu sem a razão, agiu pela emoção, né? E a razão é o freio dessa emoção, é o que segura, é o que equilibra, né, determinadas ações perante algumas situações do cotidiano aí. Existe, com certeza, existe uma razão entre os dois. E essa razão, na verdade, como eu falei para você, são as situações que nos movem. E também, eu acho que essa busca de equilíbrio, quando a gente conseguir encontrar esse equilíbrio entre razão e emoção, a gente vai ser um ser humano evoluído, né? Mas eu acho que não tem uma pessoa que consegue ser totalmente equilibrado nesse aspecto, né? Eu penso que isso aí é uma busca constante na vida do ser humano, conseguir ter esse equilíbrio, que é tão necessário, né? Principalmente nos dias de hoje. Eu acho que existe, eu acho que as duas se complementam, assim, uma não é a outra sozinha. Então, eu acho que as duas, elas têm uma ligação, sim. Se existe uma relação? Isso. Não sei. Não sei se tem razão. Eu acho que a gente usa a razão para explicar muitas coisas que são da emoção. Emoção acho que tem muito a ver com sentir, tato, olfato, paladar. E daí a gente precisa, às vezes, de coisas racionais, como linguagem, para poder falar o que a gente está sentindo. Então, nesse sentido, eu acho que tem a ver razão e emoção. Por exemplo, eu lembro uma vez que eu descobri o que era a palavra angústia, que eu não sabia. Que, tipo, angústia é um sentimento que você tem que ele é meio difícil de explicar, mas tem lá a definição dele. E eu lembro que eu falei, nossa, então é isso que eu tô sentindo. Não tô sentindo ansiedade nem nada. O que eu tava sentindo era angústia. Então, acho que às vezes a razão, ela ajuda muito a entender os nossos sentimentos, as nossas emoções e nomeá-las. Mas ao mesmo tempo, às vezes eu acho que se usa muito a razão e também quer entender muito a razão e às vezes tira essa outra parte humana que são as nossas emoções e que às vezes você poderia expressar de outras formas, tipo abraçando alguém ou só olhando alguém, conversando, entende? E às vezes a gente deixa de lado essas outras coisas que o ser humano tem por conta dessa cultura que nós temos muito racional, sabe? Acho que é isso. Isso, obrigada. Sendo assim, o que podemos concluir? Pessoas diferentes, com opiniões diferentes, convivem entre si, em harmonia ou não. Visões relacionadas à vida e à razão, existem possibilidades ilimitadas com relação a isso. O ser humano vive por ele mesmo, tá ligado? Mas mesmo assim, precisa viver em conjunto ao próximo. Logo, não chegamos a resposta nenhuma, porém continuaremos a nossa jornada ao longo da vida, em busca de soluções para as dúvidas que nos atormentam. Mas e aí, mano? Passa sua visão.